Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula, né? Aqui quem vos fala é o professor Jerônimo Barros, com a disciplina de Química. E vamos lá, né? Todos estavam esperando por mais uma aulinha de Química. Então, nessa aula, como nós já vimos modelos atômicos, né? Aquela evolução todinha. Então, agora nós vamos a identificação dos modelos dos átomos, né? Eu já ia entrando na questão de modelos atômicos, ó. Nós vamos para a parte de identificação dos átomos. Então, para essa parte de identificação dos átomos, nós vamos ver a questão da constituição do átomo. Então, ó, pelo modelo, o último modelo que nós vimos é um modelo meio que planetário, né? Onde eu tenho o Sol no centro e os planetas girando ao redor, ou seja, prótons e nêutrons aqui, né, no centro, e os elétrons girando ao redor desse núcleo. Então, nós temos, ó, prótons. Então, ó, os prótons são essas partículas que estão aqui, ó, são as cargas positivas que nós temos lá no nosso núcleo, tá bom? E os nêutrons são as, vamos dizer, as partículas neutras, ou seja, que é a junção, né, entre é um par entre uma carga positiva e uma negativa juntas, aí eu tenho a questão do nêutron, né? Aqui nós temos aqui, ó, partícula eletricamente neutra e de massa aproximadamente a de um próton, tá bom? A do próton. A questão dos elétrons, nós temos elétrons girando, né, ao redor do nosso núcleo. Então, partículas com cargas elétricas negativas, né? 1836 vezes menor do que o próton, tá bom? Então, ela está girando lá. Então, ó, as principais características de um átomo. Quando nós vamos lá para as características de um átomo, nós temos que saber algumas coisinhas. Por exemplo, número atômico. Esse número atômico nós vamos chamar de Z. Porém, esse número atômico ele também pode ser chamado de número de prótons, tá bom? Então, número atômico e número de prótons, eles são iguais. Então, é o número de prótons presente no núcleo de um átomo. Então, o número atômico Z, ele é igual ao número de prótons, P, tá bom? Então, Z igual a P. Aí, o número de nêutrons, N, são partículas presentes no núcleo juntamente com os prótons. Então, N, toda vez que você vê a sigla N, é o número de nêutrons, tá bom? E o número de massas é a soma do número de prótons, Z, ou seja, o número de prótons, P ou Z, né? Que é a mesma coisa, e de nêutrons, N. Então, a massa, tá bom? A massa de um átomo, ela é igual ao número de prótons, ou número atômico, mais o número de nêutrons, tá bom? Lembrando que, uma observação bem boa aqui, ó. O número Z, ele é igual ao número de P, que é igual ao número de elétrons, tá bom? Quando o átomo não estiver ionizado. Que diacho é isso de ionizado? Quando nós falamos na questão de átomos não ionizados, nós gostamos de classificar de duas formas: um átomo e um íon, tá bom? Então, como é que eu vou diferenciar isso, Gerando? Muito simples. Aqui eu tenho um exemplo de um átomo e de um íon. Quando eu vou chamar de átomo, é porque eu reparo que o elemento aqui, ó, esse O aqui é de oxigênio. Então, eu tenho a eletrosfera dele aqui, ó. Então, ó, o oxigênio, ele não possui carga aqui em cima. Não possui carga nem positivo nem negativo aqui em cima. Então, ele é um átomo. Quando eu tenho um íon que tem carga, por exemplo, 2 menos, então isso daqui é um íon. Esse oxigênio é um íon, esse outro oxigênio ele é um átomo. Simples, né? De identificar, de diferenciar os dois, né? Então, átomo sem carga, íon com carga, tá bom? Quando eles apresentarem lá a questão de um elemento químico. Boa? Mas vamos lá. A questão de simbolizar um elemento químico, ela é bem simples. Ó. Aqui eu tenho um X que ele vai representar qualquer elemento químico da nossa tabela periódica. Quando você vê um elemento químico, no caso a representação desse elemento químico, qualquer número que tiver aqui em cima, ele será a nossa massa,
tá bom? A é igual ao número de massa. Qualquer número que esteja aqui embaixo, ele será o nosso número atômico, ou o número de prótons, tá bom? Então aqui pode ser um Z ou um P, tá bom? Aí depende de cada um. Lembrando que tanto faz vir aqui em cima, como do outro lado. Apareceu em cima, qualquer canto em cima, é a massa. Apareceu qualquer canto embaixo, é o número atômico. É que geralmente o número atômico aparece do lado esquerdo, tá bom? Mas aparecer em qualquer lado embaixo é o número atômico, apareceu qualquer coisa em cima é o número de massas. E N é o número de nêutrons, mas quando nós falamos de números de nêutrons, esse número de nêutrons ele é facilmente achado pela forma anterior, por essa forma aqui, ó. Tá bom? Então, A igual a Z mais N. Então, eu posso alterar essa forma aqui, ó. Nós vamos ver mais tarde, tá bom? Então, ó, quando nós chegamos aqui, ó, o número de nêutrons nada mais é do que o valor de cima menos o de baixo. Ou seja, o número de nêutrons é a massa menos o número atômico, tá bom? Nós vamos ver uns exemplos lá no finalzinho, aí vocês vão identificar melhor. Mas vamos lá, ó. Agora nós temos a questão das semelhanças atômicas, que é a questão dos isótopos, isóbaros e isótomos, tá bom? O que é isótopos? Aí, quando eu falo isótopos, eu vou destacar aqui a questão do P, que é o número de prótons. Então, o número de prótons deles tem que ser iguais. Para ele ser chamado de isótopo, o número de prótons dele tem que ser iguais, mas a massa diferente e o número de nêutrons diferente, tá bom? Aí eu tenho um exemplo aqui do lado. Eu tenho esses dois elementos, aonde o valor de baixo são iguais, ó. Tá vendo? Ó, 6 e 6. Mas os valores de cima são diferentes. Então, valores de baixo iguais é sinal que eles são isótopos. Então, eu classifico ele como sendo isótopos, tá bom? Quando eu vou para isóbaros, aí eu destaco a palavrinha, a letrinha aqui A, ó, né? A vem de massa, né? Então, o número atômico para ser isóbaros, né? O número de prótons tem que ser diferente. O número de massas tem que ser iguais, né? E o número de nêutrons também tem que ser diferentes, tá bom? Só a massa iguais. Aí eu tenho esses dois casos aqui, ó. O potássio aqui e o cálcio, tá bom? 40, 40. Então as massas deles são iguais, mas o número atômico aqui embaixo é diferente. E se eu for achar o número de nêutrons, eu também vou reparar que eles são diferentes. Mas só por aqui, ó, número de prótons diferentes e o número de massas iguais, então eu classifico ele como sendo isóbaros. Quando eu vou para isótomos, aí eu destaco a letrinha N aqui, ó. Então, o número de prótons tem que ser diferentes, o número de massas tem que ser diferentes, mas quando eu vou lá para o número de nêutrons, eles têm que ser iguais. Aí como é que eu faço isso? Aqui eu também tenho os exemplos, ó. Eu tenho a questão do carbono e do oxigênio. Então, carbono 13, né? A massa 13 desse carbono e o número atômico dele 6. Então, quando eu faço, ó, 13 menos 6, 8. E aqui, ó, oxigênio, eu tenho 16 e 8. Quando eu faço 16 menos 8, 8. Então, eu reparo que o número de nêutrons deles são iguais. Então, números de nêutrons iguais, eu classifico ele como sendo isótomos. Fascina, não? Mais fácil que ganhar na loteria isso. Para você ver, eu consigo responder isso aqui facinho, mas não consigo ganhar na loteria, né? Triste, né? Mas vamos lá. Aqui nós temos um exemplo. Aqui diz, ó, qual o número de nêutrons presente em iodo 131? Esse 131 aqui, ó, tá em cima, tá reparando? Ó? Se ele tá em cima, é sinal que isso daí é o que para nós? É a massa, né? Então, tá em cima, é a massa. Aí, aqui no finalzinho ele diz, ó, dado Z igual a 53. Se é Z igual a 53, não tem o que fazer não. Z é igual a 53, né? O número atômico ou o número de prótons é 53. Ele quer saber qual é o número de nêutrons. Aí eu posso usar aquela forma que nós vimos lá, né? Ó, a massa é igual a prótons mais nêutrons. Aí alguns podem estar perguntando, Jerônimo,
mas você está querendo saber qual é o número de nêutrons. Então, vamos ajeitar essa forma. Eu quero isolar o nêutrons, então esse P aqui eu vou passar para o outro lado. Então, ele está mais, vem menos. Então, a minha fórmula fica assim, ó. N igual a A, né? E o P que estava aqui, ó, passou para cá, veio negativa. Então, para achar o número de nêutrons, eu posso achar por essa fórmula. N igual a A menos P. Tá bom? Agora, só é substituir, ó. Então, vamos lá. N é igual a 131, que é a massa, né? Ó. Massa, 131. E P, que é o número de prótons, ou Z, 53. Tá aqui, ó. Quando eu fizer essa subtração, pá, pronto. Terminou a questão. Bem simples, né? Como eu disse, muito fácil as questões que nós vamos ter na nossa aula de hoje, tá bom? Agora aqui nós temos o seguinte, ó. Classifica os elementos abaixo em isótopos, isóbaros e isótonos. Eita, coisa boa. Olha os elementos que nós temos aqui, ó, para classificar ele nessas três definições aqui, tá bom? Vamos lá? Então, ó, aqui nós temos, aqui eu coloquei até o bichinho errado. Não vai ter nada não, vamos lá. Aqui eu tenho os elementos, então, ó, se eu for achar os dados de cada um deles, eu vou ter, ó, para esse primeiro, como esse valor aqui está em cima, né, ó, ele é a massa. Esse 20 está embaixo, é o número de prótons. E quando eu pegar o de cima menos o de baixo, ou seja, a massa menos o número atômico, né, eu tenho nêutrons. Então, ó, nêutrons é igual a 20, para esse daqui, ó. Para esse outro, eu tenho, ó, massa lá em cima, 12. Esse 6 aqui embaixo é um número atômico, né? E quando eu fizer 12 menos 6, eu vou achar o número de nêutrons. Então, eu tenho 6. Para esse de cá, ó, eu tenho 14 lá em cima. Opa, eu tenho 14 lá em cima. 14 lá em cima é a massa. O de baixo é o número atômico. E quando eu fizer o de cima menos o de baixo, eu acho nêutrons. Então, 8. Do mesmo jeito aqui, ó. Oxigênio, lá em cima, massa. Embaixo é o número atômico. E quando eu fizer o de cima menos o de baixo, eu tenho o número de nêutrons, tá ali, ó. Mesma coisa para cá, ó. Em cima, massa. Embaixo, número atômico. Quando eu fizer a subtração dos dois, encontro o número de nêutrons. Aí eu tenho aqui, ó, que eu já deixei o spoiler aqui sem querer. Por que eu não tenho nenhum isótopos? Porque se eu for olhar isótopos, P, né, ó, P eu tenho 20. Oxe, eu marquei errado aqui. Deixa eu ver aqui. Tá errado. Vamos ajeitar isso aqui, ó. Ajeitar agora, ao vivo. Isso aqui, ó, tá errado. Isótopos são iguais, ó. Iguais eu tenho aqui, ó, né, ó. 6 e 6. Então, ó, isso quer dizer que esses dois aqui, ó, eles são isótopos. Opa, vamos voltar lá. Então, ó, esses dois aqui são iguais. Então, C e C, né? Um é o C12. Vamos lá, C12. E o C14. C14. Então, ó, aqui eu tinha colocado que não tem, mas tem, né? Ó, porque aqui no o número de prótons, né? Que são iguais. Isótopos quer dizer iguais. Então, mesmo número de prótons. Tá aqui, ó. 6 e 6. Então, esses dois são isótopos. Tá bom? Aqui eu tenho, ó, 20, 8, 18. Então, não tem mais um. Só, não tem mais ninguém. Só eles dois. Tá aqui os dois. Vamos ver se esse daqui eu não me confundi também, ó. Eu acho que eu me confundi na questão das posições. Então, isóbaros. Isóbaros são a questão do mesmo número de massa. Não confundi não, tá aqui, tá certo. Então eu tenho, ó, a massa desse daqui, ó, é 40 e a massa desse outro também é 40. Então, Ca e Ar, eles são isóbaros, tá bom? E quando nós falamos isótonos, é o valor de N que são iguais. Então, aqui eu coloquei, ó, C e O. Vamos lá, ó. C é 6, né?
Ah, mas não é esse aqui não. É esse outro. Deixa eu até colocar aqui. Ó. Nesse caso aqui, esse aqui é o C14. C14. Então, ó, C14, tá aqui, ó, C14 e O, ele tem o mesmo número de nêutrons. Tá vendo aqui, ó? 8 e 8 então são iguais. Os outros, não. Não é facinho? Facinho demais, né não? Então, ó, quero agradecer a todos que assistiram a esse vídeo, né? Então, vou estar deixando uma atividade e qualquer dúvida, né? É só me procurar que eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Até a próxima.